Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Olá, meu nome é Deraceide Alves de Souza dos Santos. É com muito prazer que venho apresentar meu trabalho intitulado Da Palavra Interditada ao Silêncio Instituído, o funcionamento discursivo em João Goulart, Humberto de Alencar Castelo Branco e João Batista Figueiredo, de 1964 a 1979. Este projeto é fruto de uma inquietação sobre o sentido da palavra adquirida dentro de um discurso em contextos específicos. Nesse caso, me proponho a analisar os discursos dos presidentes João Goulart, realizado em 31 de março de 1964, na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, o discurso de Humberto de Alencar Castelo Branco, em 15 de abril de 1964, na posse quando tomou posse na presidência do Brasil, e o discurso de João Batista Figueiredo, em 27 de junho de 1979. Introdução. A influência militar na política brasileira, ela transcende o movimento de 1964, ou seja, ela remonta às raízes do regime republicano. Com a proclamação da República em 1889, nosso primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca, seguido pelo então também Marechal Floriano Peixoto. O marco da nossa República Brasileira foi a eleição de Jânio Quadros, que representou uma vitória de um candidato da oposição. Como seu vice-presidente, nós tínhamos João Goulart, que suas ideias eram alinhadas à questão do social, tanto que defendia reformas de base, como a reforma agrária, tributária, administrativa, a educacional, a revisão do Estatuto do Capital Estrangeiro. Então, todo esse discurso de Jango fez com que não foi bem visto para a classe militar e as classes dominantes da época. Porque para que esse projeto tivesse êxito, era necessário uma postura diplomática autônoma, pautada numa política externa independente que evitasse a subordinação aos polos antagônicos da Guerra Fria. Após o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954, as tentativas de impedir a posse de Juscelino Kubitschek, em 1965, mostrou o quanto a democracia no Brasil se tornou frágil. E essa fragilidade revela-se na tutela constante, na ameaça de intervenção das forças militares que se colocavam como uma alternativa não oficial. Assim, a adoção de um parlamentarismo de ocasião foi criado para viabilizar a posse de João Goulart. Isso revelou uma fissura no discurso constitucional, evidenciando que a letra da lei, longe de ser um território estável, cedia às pressões das formações discursivas militares que já buscavam a hegemonia. Nesse sentido, a democracia do período de 1946 a 1964 nunca se consolidou plenamente. Foi um laboratório político tenso que acabou sucumbindo à radicalização político-ideológica interna e aos esforços externos de desestabilização econômica, culminando no golpe de Estado que encerrou uma experiência institucional. Este trabalho articula preocupações centrais sobre a ditadura militar e a lei da anistia, número 6.683, de 1979, que perdoou crimes políticos e conexos cometidos entre 1961 e 1979, explorando as dimensões discursivas que operam na construção da memória e na imposição do esquecimento. A metodologia. Sob a ótica da análise do discurso francesa, investiga-se a tensão entre os
binômios discurso-memória e anistia-esquecimento, buscando compreender como tais conceitos se interligam e coexistem em constante conflito. Para análise de discurso de linha francesa, uma lei nunca é apenas um amontoado de artigos e incisos. Ela é fundamentalmente um acontecimento. Quando olhamos para a Lei 6.883, de 28 de agosto de 1979, não estamos diante de um texto pacificado, mas de um campo de batalha onde os sentidos foram disputados palmo a palmo. A propaganda oficial da época martelava o slogan da anistia ampla, geral e irrestrita. No entanto, ao aplicarmos a lente de Peugeot e Orlandi, percebemos que essa pretensa amplitude operava, paradoxalmente, como um mecanismo de estreitamento e apagamento. Discursivamente, o ampla não serviu para abrir as portas da memória, mas para selar os arquivos da repressão. O geral não buscava justiça, mas a equivalência impossível entre o militante que resistia e o agente do Estado que torturava, sob a rubrica ambígua dos crimes conexos. Portanto, o que se cristaliza nesse texto jurídico não é a paz, mas o silêncio instituído. É o Estado fazendo uso do seu poder simbólico, como diria Bourdieu, para decretar que o passado deve ser esquecido, para que o passado deve ser esquecido, para que o presente seja suportável. O embate teórico, a política do silêncio. Fechou e a interdiscursividade, a conciliação como rede da memória. Ao analisarmos a transição brasileira, percebemos que Michel Foucault chama de interdiscurso. O discurso da conciliação nacional não surge do nada, ele se sobrepõe e tenta apagar o discurso da justiça e punição. Naquele momento, a formação discursiva dominante mobilizou um pré-construído, a ideia de que o povo brasileiro é um povo pacífico e ordeiro. Esse sentido de conciliação foi usado para soterrar a demanda por justiça, fazendo parecer que punir os crimes da ditadura seria um ato de vingança, que ameaçaria a democracia nascente. Aqui a memória é selecionada para servir a ideologia da ordem. Em Orlandi, o silêncio como estratégia. É fundamental trazermos Orlandi para compreender que o silêncio da lei da anistia não é a ausência do dizer. Orlandi nos ensina a distinguir o silêncio formador, aquele vazio necessário para que o sentido possa existir, e o silêncio local ou censura. Este é o que nos interessa aqui. É o silêncio que corta, que apaga e interdita. A lei de 1979 não foi um silêncio fundador que permitia um novo começo para o país. Foi um silêncio local, deliberado. Ela interditou o dizer sobre a tortura e os desaparecidos. O texto jurídico operou como um corretivo sobre o arquivo, tentando apagar o que não deveria ser dito, para que a versão oficial do Estado prevalecesse. Paul Ricoeur e a anestesia da memória. Dialogando com essa perspectiva, Paul Ricoeur nos alerta para o perigo do esquecimento institucionalizado. A lei funcionou como uma espécie de anestesia na memória coletiva. Diferente do esquecimento natural, este é o esquecimento de comando. O Estado, através do dispositivo jurídico da anistia, tentou impor uma amnésia artificial, como se, ao assinar um papel, fosse possível cicatrizar um decreto por decreto, feridas que ainda estavam e estão abertas no corpo social. É o que chamamos de memória sufocada pelo poder político. Conclusão: a gestão do esquecimento. Ao mobilizarmos esse arcabouço teórico, fica evidente que o meu objetivo aqui não é apenas descrever a lei da anistia número 6.683 de 1979, mas sim realizar o que a anistia do discurso, o que a análise de discurso chama de gestão de leitura, crítico e desnaturalizante. Quando cruzamos a interdiscursividade de Peugeot com o silêncio local de Orlandi, desconstruímos a imagem da anistia como um gesto de generosidade estatal.
O que emerge desse desmonte analítico é a percepção de que a lei operou como um sofisticado dispositivo de interdição do dizer. Ela não foi um ato de perdão, pois o perdão pressupõe o reconhecimento pleno do erro e da atrocidade, mas sim uma técnica de gestão do esquecimento. Esse é o meu trabalho. Muito obrigada pela atenção. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.